A marca no pescoço dela fez o CEO perder completamente o controle. Ninguém esperava que um simples sinal pudesse despertar tanto ciúme e revelar sentimentos tão profundos. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que acontece depois vai te surpreender. A luz da manhã paulistana se derramava como mel dourado sobre os edifícios da Avenida Paulista, tingindo de âmbar os vidros do 12º andar, onde a empresa Oliveira em Associados dominava o horizonte corporativo do Brasil. O aroma do café recém-passado flutuava no ar-condicionado, misturando-se com o perfume sutil dos arranjos de lírios brancos que a recepcionista renovava toda segunda-feira sem falta. Era um ritual, uma promessa silenciosa de que tudo permaneceria em ordem, de que o mundo seguiria girando segundo os planos meticulosamente traçados por quem habitava aquelas salas de vidro e concreto. Rafael Oliveira observava a cidade despertar desde seu janelão particular, com as mãos entrelaçadas atrás das costas e a mandíbula tensa, como a corda de um violão prestes a se romper. Aos 42 anos, havia construído um império das cinzas da vergonha familiar, tijolo por tijolo, sacrifício após sacrifício. Seu reflexo no vidro lhe devolvia a imagem de um homem impecável, terno de corte italiano em grafite, cabelo escuro penteado para trás, sem um único fio fora do lugar, olhos da cor do café amargo que sustentavam olhares sem pestanejar. Era a personificação do sucesso brasileiro moderno, o filho pródigo de uma nação que havia aprendido a se levantar de crises econômicas com a teimosia de quem não tem outra opção. Mas naquela manhã, algo vibrava diferente no ar. Algo que não conseguia nomear, mas que sentia na base do estômago como um alerta primitivo. A porta de vidro da sala de reuniões se abriu com um sussurro mecânico e o mundo de Rafael Oliveira parou. Marina Santos cruzou o limiar com a graça natural de quem não precisa se esforçar para capturar a atenção de uma sala. Seu vestido azul cobalto contrastava com a pele morena clara e seu cabelo castanho escuro, preso num coque elegante, mas despreocupado, deixava à mostra a linha esbelta de seu pescoço. Trabalhava há 3 meses como consultora de marketing para a empresa, 3 meses durante os quais Rafael havia mantido uma distância profissional calculada, admirando-a da segurança de sua posição hierárquica, como quem admira uma obra de arte num museu, com reverência, mas sem intenção de tocar. Até aquele momento, porque ali na curva suave onde o pescoço encontrava o ombro, havia uma marca, vermelha, arroxeada nas bordas, inconfundível. O ar abandonou os pulmões de Rafael como se alguém tivesse aberto uma válvula de escape. Suas mãos, que segundos antes descansavam com autoridade sobre a mesa de mogno polido, começaram a tremer com uma vibração quase imperceptível. O sabor do café que havia bebido minutos antes se transformou em cinza sobre sua língua, e cada terminação nervosa de seu corpo pareceu se acender com um alarme silencioso e ensurdecedor ao mesmo tempo. Os outros executivos se levantaram para cumprimentar Marina, com a cordialidade praticada de quem assistiu a centenas de reuniões similares. Apertos de mão, sorrisos profissionais, comentários sobre o trânsito matinal ou o jogo do Palmeiras do fim de semana. Mas Rafael permanecia imóvel, seus olhos fixos naquela marca que pulsava como um coração próprio, como uma mensagem cifrada que só ele podia ver. Bom dia a todos. A voz de Marina encheu a sala com sua cadência carioca, aquele sotaque que convertia cada palavra numa carícia sonora. Desculpem o atraso. O metrô estava impossível hoje de manhã. Alguém riu educadamente. Alguém mais comentou algo sobre as obras na Consolação. Rafael não ouviu nada. Sua mente já havia começado sua descida em direção a um abismo que não sabia que existia dentro dele. Quem? A pergunta latejava em sua cabeça como um tambor de guerra. Quem a tocou assim? Quem deixou essa marca em sua pele? Quem tem o direito de... Deteve-se a si mesmo, horrorizado pela direção de seus pensamentos. Direito? Marina não era dele, nunca havia sido. Era uma funcionária,
uma profissional brilhante que havia chegado do Rio de Janeiro com um currículo impecável e uma reputação intocável no mundo do marketing digital. Ele não tinha nenhum direito sobre ela, nenhuma razão para sentir o que estava sentindo. E ainda assim, ali estava, o monstro despertando. A reunião transcorreu como um sonho febril do qual Rafael não podia despertar. Marina apresentou suas novas estratégias de posicionamento de marca com a precisão de uma cirurgiã e a paixão de uma artista. Suas mãos se moviam com elegância enquanto apontava gráficos e projeções na tela, e sua voz modulava perfeitamente entre a autoridade técnica e o entusiasmo genuíno. Era objetivamente uma apresentação magistral. Rafael não ouviu uma única palavra. Seus olhos permaneciam fixos naquela marca, imaginando dedos alheios sobre aquela pele, lábios desconhecidos percorrendo aquela curva, sussurros na escuridão que não lhe pertenciam. Cada cenário que sua mente fabricava era mais elaborado que o anterior, mais doloroso, mais absurdo. Um amante secreto, um ex-namorado que havia voltado, um desconhecido de uma noite de paixão em algum bar da Vila Madalena. Rafael? A voz de seu diretor financeiro o arrancou de sua espiral. O que você acha da proposta da Marina para o mercado latino-americano? 20 pares de olhos se voltaram para ele. Entre eles os de Marina, brilhantes como mel sob a luz fluorescente, expectantes. Rafael pigarreou, agarrando-se aos fragmentos de compostura que lhe restavam. Promissora, conseguiu articular, sua voz mais rouca do que o habitual. Vou precisar revisar os números com mais detalhes antes de dar uma opinião definitiva. Marina assentiu, mas algo em sua expressão sugeria que havia percebido a vacilação em seu tom. Uma ruga quase imperceptível se formou entre suas sobrancelhas, desaparecendo tão rápido quanto havia surgido. Quando a reunião terminou e os executivos começaram a se dispersar entre conversas fragmentadas e xícaras de café vazias, Rafael permaneceu em seu assento, fingindo revisar documentos em seu tablet, enquanto observava Marina recolher seus materiais. Cada um de seus movimentos parecia desenhado para torturá-lo. A forma como inclinava a cabeça, expondo ainda mais aquela marca, como mordia o lábio inferior enquanto organizava suas pastas. O suspiro quase inaudível que escapou de seus lábios quando finalmente fechou sua maleta. Ela se dirigiu à porta e, por um momento, seus olhares se cruzaram. Foi apenas um instante, um piscar no fluxo do tempo, mas algo elétrico atravessou o espaço entre eles. Marina desviou o olhar primeiro, um rubor tênue tingindo suas bochechas, e desapareceu pelo corredor com passos apressados. Rafael exalou um ar que não sabia que estava prendendo. Através do janelão, São Paulo continuava sua dança matinal de buzinas e pedestres apressados, indiferente ao terremoto silencioso que acabava de sacudir os alicerces de um homem que acreditava se conhecer. As nuvens se deslocavam preguiçosas sobre o pico do Jaraguá, projetando sombras fugazes sobre os prédios espelhados, e em algum lugar da cidade, um músico de rua começava a tocar um violão, cujas notas se perdiam antes de alcançar aquelas alturas de vidro e ambição. Rafael fechou os olhos e apoiou a testa contra o vidro frio. Não sabia que aquela manhã de novembro marcaria o início da transformação mais dolorosa e necessária de sua vida. Não sabia que a marca no pescoço de Marina escondia uma verdade muito mais simples e mundana que os dramas que sua imaginação fabricava. Não sabia que, para encontrar a paz que tanto ansiava, primeiro teria que se perder completamente. A única coisa que sabia, com uma certeza que o aterrorizava, era que já não poderia continuar fingindo que não sentia nada. E essa certeza, como uma rachadura numa represa, ameaçava liberar uma inundação que arrastaria tudo em seu caminho. As semanas que seguiram aquela reunião transformaram Rafael num homem que mal reconhecia. O executivo metódico e calculista, que havia construído sua reputação sobre a base de decisões racionais, começou a desmoronar, sob o peso de uma obsessão que não conseguia nomear nem controlar. Cada manhã, ao cruzar as portas de vidro do edifício, seus olhos buscavam automaticamente a figura de Marina. Na cafeteria do terceiro andar,
onde o aroma de pão de queijo recém-assado se misturava com o vapor do café com leite, memorizava seus horários de almoço como quem estuda para uma prova crucial. Sabia que ela preferia sentar perto da janela, que tomava o café sem açúcar, mas com um toque de canela, que sempre carregava um livro na bolsa, embora raramente tivesse tempo de abri-lo. Você anda meio distraído ultimamente. Marta, sua secretária de 2 décadas, o observava com aqueles olhos que haviam aprendido a ler seus silêncios. Está tudo bem com sua mãe? Rafael levantou o olhar dos documentos que fingia revisar. Marta representava a constância num mundo que, de repente, lhe parecia instável. Seus cabelos grisalhos presos no mesmo coque de sempre. Seu blazer cor de vinho. O crucifixo de ouro que havia pertencido à sua avó e que nunca tirava. Ela está bem, obrigado por perguntar. Só. Muito trabalho. Marta assentiu, mas a ruga entre suas sobrancelhas denunciava seu ceticismo. Havia visto Rafael atravessar crises financeiras que teriam destruído homens mais fracos, negociações que duravam semanas sem dormir, a morte de seu pai e o posterior colapso do negócio familiar. Nunca, em todos esses anos, o havia visto tão disperso. O Sr. Costa quer se reunir com você às 4, informou deixando uma pasta sobre sua mesa. E a consultora de marketing solicitou uma reunião para discutir o orçamento do 2º trimestre. O coração de Rafael deu um salto traidor. Marina, quando? Marta ergueu uma sobrancelha, quase imperceptivelmente. Amanhã de manhã, se você tiver disponibilidade. Disse que confirmaria. Confirma, respondeu rápido demais e então pigarreou. Quer dizer, sim, amanhã está bom. Às 10. Quando Marta se retirou, Rafael se afundou em sua poltrona executiva e fechou os olhos. O que estava acontecendo com ele? Havia navegado fusões milionárias sem perder o sono. Havia demitido executivos que conhecia há anos sem que a voz tremesse. E agora, a simples menção do nome de Marina bastava para acelerar seu pulso como um adolescente. O pior era que a marca em seu pescoço havia desaparecido fazia dias. A pele morena clara havia voltado ao seu estado imaculado, sem rastro daquela mancha arroxeada que o atormentara. Mas a imagem continuava gravada em sua memória com a precisão de uma fotografia, e as perguntas que havia despertado continuavam envenenando cada pensamento. Naquela noite, em seu apartamento nos Jardins, Rafael se serviu uma dose de uísque e sentou-se diante do janelão que dava para a rua silenciosa. O apartamento era exatamente o que se esperaria de um CEO solteiro. Minimalista até a frieza, com móveis de design escandinavo e obras de arte abstrata que havia comprado mais por investimento que por gosto pessoal. Não havia fotografias de família nas paredes, nem plantas que precisassem de cuidado, nem qualquer indício de que alguém realmente morava ali em vez de simplesmente ocupar o espaço. Pegou seu celular e, antes de poder se deter, abriu o perfil profissional de Marina. Não era a primeira vez que fazia isso. Conhecia cada linha de seu currículo, cada empresa onde havia trabalhado, cada reconhecimento que havia recebido. Mas desta vez, seus olhos pararam em algo que antes havia passado despercebido. Em sua experiência anterior no Rio, constava uma empresa chamada Santos Ferreira Comunicações. Santos, seu sobrenome. Havia sido casada? Tinha um sócio? Era esse o homem da marca? Rafael deixou o celular sobre a mesa com mais força do que pretendia, o vidro repicando contra a madeira. O uísque em seu copo tremia, refletindo as luzes da cidade como lágrimas âmbar suspensas. Isso não podia continuar assim. No dia seguinte, chegou ao escritório 1 hora mais cedo do que o habitual, incapaz de suportar a ansiedade de esperar. Revisou e-mails que já havia lido, assinou documentos sem prestar atenção e, quando o relógio finalmente marcou 10 para as 10, sentiu que o ar em sua sala havia ficado denso demais para respirar. A batida na porta o sobressaltou, embora estivesse esperando. Entre. Marina entrou com um portfólio debaixo do braço e um sorriso profissional que não alcançava completamente seus olhos. Vestia um conjunto pantsuit cor de terracota que realçava os tons quentes de sua pele, e seu cabelo caía solto sobre os ombros em ondas suaves. O perfume de jasmim a precedia como um arauto,
inundando a sala com notas de flores tropicais e algo mais profundo, mais íntimo. Bom dia, Sr. Oliveira. Rafael, corrigiu ele apontando a cadeira à frente de sua mesa. Depois de 3 meses, acho que podemos dispensar as formalidades. Marina assentiu, mas não o chamou pelo nome. Sentou-se com movimentos cuidadosos, mantendo uma distância prudente da borda da mesa, e abriu seu portfólio com dedos que, Rafael notou com surpresa, tremiam ligeiramente. Preparei uma análise detalhada das necessidades orçamentárias para o próximo trimestre, começou ela, sua voz controlada, mas com um matiz de tensão subjacente. Se o senhor quiser, podemos revisar cada item. Você está bem? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. Marina o olhou genuinamente desconcertada. Como? Rafael se amaldiçoou internamente. Estava lidando com isso com toda a sutileza de um elefante numa loja de cristais. Você parece tensa. Se há algo no ambiente de trabalho que a incomode, quero saber. Os olhos de Marina se arregalaram quase imperceptivelmente, e por um instante algo cruzou sua expressão. Medo? Incredulidade? Antes que recuperasse sua compostura profissional. Está tudo bem. Obrigada por perguntar. Só. Muito trabalho. Você sabe como é. Era mentira. Rafael podia sentir na forma como ela evitava seu olhar, em como seus ombros haviam se tensionado quase até as orelhas, na maneira como suas mãos se agarravam ao portfólio como a um escudo protetor. E, de repente, com a claridade brutal de um raio numa noite límpida, ele entendeu. Ela tinha medo dele. A constatação o atingiu com a força de um soco no estômago. Durante semanas, havia estado observando-a obsessivamente, aparecendo em reuniões onde não era necessário, procurando-a com o olhar em cada corredor. Quantas vezes ela havia sentido aqueles olhos sobre ela? Quantas vezes havia notado sua presença inexplicável em lugares onde um CEO normalmente não estaria? Para ele, havia sido um tormento privado, uma batalha silenciosa contra demônios internos. Para ela, havia sido algo completamente diferente. Um homem poderoso, seu chefe, espreitando-a. O horror do que havia feito, ou do que ela acreditava que estava fazendo, o deixou momentaneamente sem palavras. A reunião continuou com a mecânica fria de 2 profissionais cumprindo um protocolo, mas Rafael mal processava os números e projeções que Marina expunha. Sua mente estava presa num único pensamento devastador. Havia se tornado exatamente aquilo que mais desprezava. Quando Marina finalmente se despediu e fechou a porta atrás dela, Rafael permaneceu imóvel durante longos minutos. Através do janelão, as nuvens cinzas ameaçavam chuva sobre São Paulo, projetando sombras que pareciam zombar dele dos prédios vizinhos. Precisava fazer algo. Precisava mudar. Precisava. Seu telefone tocou, quebrando o silêncio com a brutalidade de um alarme de incêndio. Rafael? A voz de sua irmã Helena soava estrangulada e irreconhecível. É a mãe, ela sofreu uma queda. Estamos no hospital, você precisa vir. E assim, como se o universo tivesse decidido que sua crise pessoal não era suficiente, a realidade irrompeu com um lembrete brutal de tudo que realmente importava. O ônibus executivo devorava os quilômetros entre São Paulo e Belo Horizonte com uma urgência que refletia o estado interior de Rafael. Através da janela, as montanhas de Minas desfilavam como manchas verdes sob o céu plúmbeo de novembro, salpicadas ocasionalmente por ipês amarelos, que desafiavam a estação com a teimosia própria de quem aprendeu a sobreviver em terras de altitude. Vera Oliveira, a mulher que o havia criado sozinha depois que seu pai desapareceu numa bruma de dívidas e vergonha, estava numa cama de hospital com o fêmur fraturado e o quadril destroçado. 73 anos de trabalho incansável. Primeiro no pequeno comércio familiar que quebrou com a crise, depois limpando casas alheias para que seus filhos pudessem estudar, reduzidos à fragilidade de uns ossos que finalmente haviam cedido sob o peso de tantos sacrifícios. Helena o esperava na entrada do Hospital das Clínicas, com os olhos avermelhados e o cabelo preso num rabo de cavalo desleixado, que denunciava a urgência,
com que havia abandonado tudo para estar ali. Ela está estável, disse antes que ele pudesse perguntar. Mas vai precisar de cirurgia. E depois? Reabilitação longa. Meses, talvez. Rafael abraçou sua irmã mais nova, sentindo como o corpo dela se sacudia com soluços contidos. Helena tinha 38 anos, trabalhava como professora numa escola estadual e havia herdado a força silenciosa de sua mãe. Vê-la assim, desarmada, o assustou mais que qualquer relatório financeiro negativo. Vamos vê-la. O quarto cheirava a antisséptico e flores murchas. Vera estava dormindo, conectada a monitores que apitavam com ritmo constante, seu rosto pálido contra o travesseiro branco do hospital. Rafael se aproximou da cama e pegou a mão de sua mãe, surpreendendo-se de quão pequena e frágil parecia entre as suas. Quando ela havia ficado tão delicada? Em sua memória, ela sempre era a mulher forte que trabalhava 12 horas diárias sem reclamar. A que preparava feijoada aos domingos, enquanto cantarolava sambas e o ajudava com a lição de matemática. Ela tropeçou na escada, explicou Helena em voz baixa. O vizinho a encontrou. Tinha estado ali. Não sabemos quanto tempo. Horas, talvez. A culpa atravessou Rafael como uma faca. Quantas semanas levava sem visitá-la? Quantas ligações havia adiado porque estava ocupado demais? E ainda assim, havia encontrado tempo de sobra para espionar uma funcionária pelos corredores de sua própria empresa, para obsessionar com uma marca num pescoço alheio. Ela deveria ter se mudado para São Paulo faz anos, murmurou. Eu deveria ter insistido. Helena o olhou com uma mistura de compreensão e reprovação. Você conhece a mãe. Ela prefere morrer na casa dela a ser um peso para qualquer um. Como o pai, pensou Rafael, embora não dissesse em voz alta. Preferiu se destruir a pedir ajuda. Os dias seguintes se converteram numa rotina exaustiva de viagens de ônibus, noites num hotel perto do hospital e videoconferências com o escritório de São Paulo que o deixavam mais exausto que qualquer jornada presencial. A cirurgia foi um sucesso, mas a recuperação seria lenta e dolorosa. Vera precisaria de fisioterapia intensiva, assistência constante e, acima de tudo, companhia. Você não pode ficar aqui o tempo todo, disse-lhe Marta por telefone numa tarde. A empresa precisa de você. O conselho está fazendo perguntas. Rafael desligou sem responder, exausto demais para formular desculpas. Era o 7º dia de sua estada em Belo Horizonte quando aconteceu o impensável. Havia descido à lanchonete do hospital para buscar um café que certamente saberia a papelão molhado, arrastando os pés pelo corredor com o olhar fixo no piso de linóleo desgastado. O cheiro de desinfetante se misturava com algo mais. Alho assado, coentro, o aroma inconfundível da sopa de legumes mineira que sua mãe preparava nas noites de inverno. Levantou o olhar e ficou paralisado. Marina Santos estava ali, de pé junto ao balcão, segurando uma marmita térmica que emanava aquele aroma de casa. Vestia jeans e um suéter de lã cor de mostarda sem maquiagem, com o cabelo preso numa trança simples. Parecia diferente, mais jovem, mais real. Marina? Ela se virou e por um instante em seus olhos se refletiu algo que poderia ter sido alarme, mas então respirou fundo, como quem se prepara para um mergulho difícil, e sorriu. A Marta me disse que você estaria aqui. Espero que não ache inapropriado. Rafael não sabia o que dizer. De todas as pessoas que esperava encontrar no hospital de Belo Horizonte, ela era a última, e ainda assim ali estava, com uma marmita de sopa de legumes e uma expressão que misturava nervosismo com algo que se parecia perigosamente com compaixão. Minha mãe passou por algo parecido faz 5 anos, explicou Marina, aproximando-se lentamente. Sei como pode ser difícil. E pensei que talvez você não estivesse se alimentando bem. O gesto era tão inesperado, tão genuíno, que Rafael sentiu algo se rachar dentro de seu peito. A couraça que havia construído durante décadas, a armadura de profissionalismo e distância emocional, começou a mostrar fissuras. Você não precisava, começou, mas ela o interrompeu. Eu sei, mas quis fazer.
Olharam-se durante um longo momento, envoltos no burburinho do hospital, com o aroma da sopa flutuando entre eles como uma oferenda de paz. E então, sem saber exatamente por quê, Rafael fez algo que não havia feito diante de ninguém em anos. Deixou que as lágrimas caíssem. Não foram soluços dramáticos, nem convulsões de dor. Apenas lágrimas silenciosas que rolavam por suas bochechas, enquanto permanecia de pé no meio daquela lanchonete de hospital, sustentando o olhar de uma mulher que havia torturado com suas obsessões e que, apesar de tudo, havia viajado centenas de quilômetros para lhe trazer um prato de comida caseira. "Vem", disse Marina suavemente, apontando uma mesa junto à janela. "Você precisa comer alguma coisa. E talvez precise conversar." E Rafael, o CEO que nunca mostrava fraqueza, o homem que havia aprendido a sobreviver trancando seu coração, seguiu Marina até aquela mesa e, pela primeira vez em mais tempo do que conseguia lembrar, deixou que alguém visse quem ele realmente era por trás da máscara. A sopa de legumes esquentava as mãos de Rafael enquanto a segurava entre os dedos, deixando que o vapor acariciasse seu rosto. Através da janela da lanchonete do hospital, o entardecer tingia de rosa e laranja os morros de Belo Horizonte, aquela cidade que havia sido testemunha de seus primeiros passos e suas primeiras feridas. Marina esperava pacientemente do outro lado da mesa, com as mãos entrelaçadas sobre a superfície de fórmica, sem pressionar, sem exigir. Havia algo em seu silêncio que convidava à confissão, uma quietude que sugeria ter aprendido a arte de escutar através de suas próprias dores. "Preciso me desculpar", disse Rafael finalmente, sem levantar o olhar do líquido dourado que refletia as luzes fluorescentes. "Pelo jeito que me comportei essas últimas semanas." Marina não fingiu surpresa. "Eu percebi", admitiu. Achei muitas coisas que prefiro não dizer em voz alta. Você estava certa em ter medo de mim." As palavras saíram mais facilmente do que esperava, talvez porque já não restasse energia para manter as defesas. "Me comportei como um assediador. Não há outra palavra para descrever." O silêncio que seguiu foi denso, carregado de verdades que flutuavam entre eles como poeira num raio de sol. Marina engoliu em seco e desviou o olhar para a janela. "Posso perguntar por quê?" Rafael fechou os olhos. Como explicar algo que nem ele mesmo compreendia totalmente? Como confessar que uma marca em seu pescoço havia despertado demônios que nem sabia que habitavam em seu interior? "Vi algo", começou lentamente. "Naquele dia da reunião. Uma marca no seu pescoço. E minha mente. Minha mente criou toda uma história em torno dela. Histórias que me torturavam." Marina o olhou fixamente e, por um instante, a confusão em seus olhos se transformou em algo parecido com incredulidade. "A marca da massagem?" "Massagem?" "Tinha começado sessões de massoterapia", explicou ela, e uma sombra de sorriso puxou o canto de seus lábios. "Minha terapeuta me recomendou. Tenho muita tensão acumulada no pescoço e nos ombros, anos de muitas coisas. A massoterapeuta trabalhou fundo nos pontos de tensão e deixou essas marcas. Desapareceram em poucos dias." Rafael sentiu que o chão se abria sob seus pés. Semanas de tormento, de cenários imaginados, de ciúmes corrosivos. Tudo baseado numa sessão de massagem. "Sou um idiota", murmurou afundando a cabeça entre as mãos. "Você não é idiota." A voz de Marina era suave, mas firme. "Você é um homem que nunca aprendeu a lidar com certas emoções. Há uma diferença." Rafael levantou o olhar, encontrando seus olhos cor de mel, que o observavam sem julgamento, mas também sem concessões. "Por que você veio aqui?" perguntou. "Depois do jeito que me comportei, você teria todo o direito de ficar o mais longe possível de mim." Marina suspirou e, pela primeira vez, deixou cair sua própria armadura. "Porque reconheço esse olhar. Já vi antes em outro rosto." Fez uma pausa, como se reunisse forças. "No Rio, estive num relacionamento durante 7 anos. Com um homem que começou me observando como você fazia. Mas ele não parou a tempo. Ele não teve a crise que o obrigasse a se olhar no espelho e enfrentar o que estava fazendo. A confissão caiu entre eles como uma pedra num lago, enviando ondas que perturbaram a superfície de tudo que Rafael acreditava saber.
Você o deixou, disse, mais como afirmação que como pergunta. Me custou 5 anos perceber que podia fazer isso, e mais 2 reunir coragem para ir embora. Marina se recostou na cadeira, e a luz do entardecer iluminou seu perfil com tons dourados. Aquele nome que você viu no meu currículo, Santos Ferreira Comunicações, era nossa empresa conjunta. Perdi tudo quando fui embora. Tive que começar do zero. E veio para São Paulo. Vim para São Paulo me reconstruir, para aprender a ser eu mesma, sem a sombra de alguém que acreditava me amar, mas que na verdade só queria me possuir. Rafael ouvia cada palavra como quem recebe um diagnóstico médico. Aquela mulher, que havia reduzido em sua mente a um objeto de obsessão, havia travado batalhas que ele mal podia imaginar, e ainda assim havia tido a generosidade de viajar até Belo Horizonte com uma marmita de sopa para um homem que lhe havia dado razões mais que suficientes para desprezá-lo. Por que está me contando isso? Perguntou. Por que não simplesmente fugir de outro homem que mostra os mesmos sinais? Marina pareceu considerar a pergunta durante um longo momento. Por que você fez algo que ele nunca fez? Você parou. Se olhou. Perguntou se eu estava bem, embora seu método tenha sido desajeitado e assustador. Sorriu levemente. E por que, quando recebeu a notícia da sua mãe, você largou tudo e veio? Não ficou preso na sua obsessão. Escolheu o que realmente importava. Não mereço sua compreensão. Talvez não, mas isso não significa que você não possa conquistá-la. O silêncio que seguiu foi diferente dos anteriores. Menos carregado, mais aberto. Como se as paredes entre eles tivessem começado a rachar, permitindo que um pouco de luz se infiltrasse pela primeira vez. Rafael pegou a colher e finalmente provou a sopa. O sabor de alho assado e coentro explodiu em sua língua, trazendo consigo lembranças da cozinha de sua mãe, de noites de inverno com as janelas embaçadas e o rádio sintonizado em velhas músicas sertanejas. Está deliciosa, disse, e era verdade. A receita é da minha avó, carioca até a medula. Marina sorriu, e por um instante, a tensão que sempre parecia habitar em seus ombros relaxou visivelmente. Ela dizia que a sopa de legumes cura tudo. Resfriados, corações partidos e almas perdidas. Acha que pode curar um CEO obsessivo com problemas de controle? Acho que isso requer mais que sopa. Seus olhos brilharam com algo que poderia ter sido humor. Mas é um bom começo. Lá fora, a noite caía sobre Belo Horizonte com seu manto de estrelas frias. Em algum lugar do hospital, Vera Oliveira dormia, inconsciente da conversa que estava acontecendo na lanchonete, das verdades que finalmente estavam sendo pronunciadas em voz alta. E naquela mesa de fórmica, sob a luz impessoal de tubos fluorescentes, 2 pessoas quebradas começaram, sem saber, o longo e difícil processo de se reconstruir. Não como amantes, ainda não. Mas talvez, só talvez, como algo igualmente valioso, como testemunhas mútuas de suas sombras e suas tentativas de alcançar a luz. 2 meses haviam transformado a paisagem da vida de Rafael de maneiras que ele nunca teria previsto. Sua mãe havia recebido alta do hospital, mas a reabilitação exigia visitas frequentes a Belo Horizonte, o que significava horas de ônibus e noites roubadas do sono. O apartamento minimalista nos jardins, antes um refúgio de silêncio calculado, agora lhe parecia um túmulo de mármore onde seus próprios passos ecoavam como acusações. Mas algo mais havia mudado, algo mais profundo e difícil de nomear. As conversas com Marina na lanchonete do hospital haviam se tornado um ritual inesperado. Ela não havia voltado a Belo Horizonte. Isso teria sido cruzar linhas que nenhum dos dois estava pronto para cruzar. Mas as mensagens de texto haviam dado lugar a ligações telefônicas. E as ligações a longas conversas noturnas que duravam até que os galos virtuais da madrugada os obrigavam a se despedir. Falavam de tudo e de nada. De infâncias marcadas por ausências e lutas silenciosas, de medos que nunca haviam pronunciado em voz alta, dos livros que ela lia em seus momentos livres e dos filmes que ele jamais tinha tempo de assistir. E em algum momento entre aquelas confissões telefônicas, Rafael começou a aprender algo que os manuais de liderança nunca lhe haviam ensinado.
A diferença entre possuir e acompanhar. Meu terapeuta diz que o controle é uma ilusão, havia dito Marina durante uma daquelas ligações, que quanto mais tentamos nos agarrar às coisas, mais elas escapam entre nossos dedos. Seu terapeuta parece um livro de autoajuda, havia respondido ele tentando aliviar o peso da verdade. Meu terapeuta me salvou a vida, literalmente. O silêncio que seguiu esteve carregado de tudo que ela não havia dito, mas que ele podia intuir. Anos de dor, de dúvidas, de reconstrução, peça por peça. Eu deveria arranjar admitiu finalmente. Deveria. E o fez. Pela primeira vez em sua vida, Rafael Oliveira, o CEO que havia construído um império sobre a base de sua invulnerabilidade aparente, cruzou as portas de um consultório psicológico e admitiu que precisava de ajuda. O Dr. Mendes era um homem de 60 anos, com barba grisalha e olhos que pareciam ter visto demais para se surpreender com qualquer coisa. Seu consultório, num prédio antigo de Pinheiros, cheirava a livros velhos e ao chá de camomila que sempre tinha fumegando sobre sua mesa. Me fale sobre seu pai, disse durante a primeira sessão, e Rafael sentiu que o chão se rachava sob seus pés. As semanas seguintes foram uma descida a cavernas que havia mantido seladas durante décadas. Falou da vergonha de ver seu pai desmoronar depois da crise de 2008, das noites escutando seus pais discutirem sussurros furiosos, da manhã em que seu pai simplesmente não acordou, não morto, apenas ausente, tendo fugido na noite sem se despedir, sem explicações, deixando para trás uma montanha de dívidas e 2 filhos que não entendiam por que o pai nunca mais voltaria para casa. E o que você aprendeu com tudo isso? Perguntou o Dr. Mendes. Que não posso confiar em ninguém, que se perco o controle tudo desmorona, que as emoções são perigosas. E como essa filosofia está funcionando para você? A pergunta o atravessou como um bisturi. Rafael pensou nas semanas de obsessão com Marina, no medo que havia despertado nela, na distância que havia mantido com todos que tentaram se aproximar genuinamente. Não muito bem, admitiu. O trabalho terapêutico se converteu em outra viagem paralela ao cuidado de sua mãe e às demandas da empresa. Havia dias em que sentia que estava sendo desmontado peça por peça, como um relógio antigo aberto sobre uma mesa de trabalho. E havia noites em que o terror do que descobria em seu interior o mantinha acordado, olhando o teto de seu apartamento enquanto as horas se arrastavam rumo ao amanhecer. Mas algo estava mudando. Lentamente, dolorosamente, algo novo começava a emergir de entre as ruínas de quem havia sido. Uma noite de março, enquanto revisava e-mails em seu escritório vazio, a equipe de limpeza já havia terminado seu turno e o prédio estava envolto no silêncio das horas mortas. Recebeu uma notificação que fez seu coração parar. Era um vazamento. Um documento interno do Conselho de Administração, supostamente confidencial, que alguém havia enviado anonimamente à sua caixa de entrada. Abriu com dedos trêmulos. Comportamento errático do CEO. Decisões baseadas em fatores emocionais. Questionamento de sua capacidade de liderar. Possível moção de desconfiança na próxima assembleia. As palavras dançavam diante de seus olhos, fundindo-se numa sentença de morte profissional. Alguém no conselho, não sabia quem, embora tivesse suas suspeitas, estava maquinando para destituí-lo. E o argumento central era precisamente aquilo que ele havia tentado mudar. Sua humanidade. A ironia o atingiu com força brutal. Durante anos, havia sido uma máquina perfeita de produtividade e lucros. Ninguém questionou sua liderança quando demitia funcionários sem pestanejar ou quando esmagava concorrentes sem consideração alguma. Mas agora que tentava ser uma pessoa melhor, agora que começava a mostrar as rachaduras de sua humanidade, queriam destruí-lo. Tinha 2 opções claras diante dele. Podia voltar a ser quem era antes, trancar-se novamente atrás da armadura, recuperar a máscara de frieza, demonstrar ao conselho que o CEO invulnerável continuava intacto. Seria o mais fácil, o mais seguro, o que todos esperavam dele. Ou podia escolher um caminho diferente, mais arriscado, mais autêntico.
Rafael olhou pela janela em direção às luzes de São Paulo, que piscavam como estrelas terrestres. Em algum lugar daquela cidade dormia Marina, que lhe havia ensinado que existir sem máscara era possível. Em Belo Horizonte, sua mãe continuava sua reabilitação, lembrando-lhe a cada passo doloroso que a verdadeira força não estava em evitar as quedas, mas em se levantar depois delas. E em sua própria pele latejavam as cicatrizes de um homem que finalmente havia começado a se olhar de frente. Tomou uma decisão. No dia seguinte, convocou uma reunião extraordinária do Comitê Executivo. Não para se defender dos rumores, nem para atacar seus detratores, mas para fazer algo que nenhum CEO na história daquela empresa havia feito jamais. Pediu ajuda. Falou-lhe sobre sua mãe, das semanas dividido entre São Paulo e Belo Horizonte, da terapia que havia começado, das mudanças que estava atravessando. Não deu desculpas nem buscou pena. Simplesmente compartilhou sua verdade com a vulnerabilidade de quem decidiu que a autenticidade vale mais que a sobrevivência. Entendo que alguns de vocês questionem minha liderança, concluiu, olhando diretamente para os rostos daqueles que sabia que estavam conspirando contra ele. E vocês têm o direito de fazer isso, mas peço que me julguem não pelos meus momentos de fraqueza, mas pelos resultados que juntos podemos alcançar se aprendermos a liderar de uma maneira diferente. O silêncio que seguiu foi espesso, quase palpável. Mas em alguns rostos, não em todos, mas em suficientes, Rafael viu algo que não esperava. Respeito. Admiração, talvez. E nos olhos de seu diretor financeiro, um homem de sua mesma geração que havia construído sua carreira sobre princípios similares, viu o brilho inequívoco de lágrimas contidas. A batalha estava longe de terminar, mas pela primeira vez, Rafael Oliveira lutava como o homem que queria ser, não como o fantasma do que todos esperavam dele. E isso, embora ainda não soubesse, mudaria tudo. Não a primavera chegou a São Paulo com sua explosão de flores no Ibirapuera e o burburinho renovado das mesas na calçada ao longo da Augusta. O ar cheirava a jasmim e promessas, e a cidade parecia despertar de um letargo invernal com uma energia que contagiava até os mais céticos. Para Rafael, esses meses haviam sido uma montanha-russa de emoções e desafios. A reunião com o comitê executivo havia surtido um efeito inesperado. Em vez de enfraquecê-lo, sua demonstração de vulnerabilidade havia dividido o conselho entre aqueles que o viam agora com novos olhos e aqueles que o consideravam mais vulnerável que nunca. As manobras políticas internas se intensificaram, mas também surgiram aliados inesperados. Executivos que confessavam em particular estar fartos da cultura de trabalho tóxica que havia dominado a empresa durante décadas. E depois estava Marina. A relação deles havia evoluído para um território que nenhum dos dois sabia como nomear. Já não era simplesmente profissional. As ligações noturnas haviam destruído qualquer pretensão de formalidade, mas tampouco era romântica, pelo menos não de maneira convencional. Era algo intermediário, um vínculo forjado na honestidade brutal e no respeito mútuo, que crescia em seu próprio ritmo, sem obedecer às convenções do que um relacionamento deveria ser. Uma tarde de abril, encontraram-se num café da Vila Madalena, com grafites coloridos como pano de fundo e o murmúrio dos frequentadores como trilha sonora. Marina havia pedido um suco de maracujá, ele um café expresso, e entre eles descansavam os restos de um pão de queijo que haviam compartilhado sem pensar duas vezes. "Preciso te contar uma coisa", começou ela, e algo em seu tom fez Rafael deixar seu café sobre a mesa. "Me ofereceram um emprego em Campinas." O nome da cidade caiu entre eles como uma pedra num lago. Campinas estava a apenas 1 hora de São Paulo, mas a notícia continha implicações que iam muito além da geografia. "Que tipo de emprego?" "Uma empresa de consultoria quer que eu lidere o departamento de transformação cultural." Marina olhava sua bebida como se contivesse as respostas a perguntas que ainda não se atrevia a formular. "É uma oportunidade incrível. O tipo de projeto com que sempre sonhei." Rafael sentiu o puxão familiar no peito, aquele impulso de se agarrar, de protestar, de encontrar maneiras de retê-la. Mas junto a esse impulso,
Reconheceu algo mais. A voz do Dr. Mendes, lembrando-lhe que o amor verdadeiro não acorrenta, mas liberta. Você quer aceitar? Perguntou, e foi genuinamente uma pergunta, não uma manipulação disfarçada. Marina finalmente o olhou, e em seus olhos havia uma mistura de esperança e medo. Não sei. Parte de mim quer ficar aqui, em São Paulo, perto de... Parou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Das coisas que construí, das pessoas que me importam. E a outra parte? A outra parte sabe que preciso provar a mim mesma que posso fazer isso, que posso tomar decisões baseadas no que é melhor para minha carreira, não no que é mais confortável emocionalmente. Fez uma pausa. Minha terapeuta diz que uma das sequelas do meu relacionamento anterior é a tendência a sacrificar minhas ambições para manter a paz. E não quero continuar fazendo isso. Rafael assentiu lentamente, processando cada palavra. 6 meses atrás, teria interpretado aquilo como rejeição. Teria procurado maneiras de convencê-la a ficar. Teria confundido seu medo de perdê-la com amor. Mas agora, depois de meses de terapia e trabalho interno, podia ver a situação com clareza dilacerante. Então você deveria aceitar. Marina pareceu surpresa. Você acha? Acho que você é brilhante. Acho que merece uma oportunidade de demonstrar tudo o que pode fazer sem as limitações da nossa situação. Escolheu a palavra cuidadosamente, consciente de que relacionamento implicaria algo que ainda não haviam definido. E acho que se você ficar em São Paulo pelas razões erradas, vai acabar se ressentindo, de si mesma e talvez de mim. Rafael. Espera, deixa eu terminar. Respirou fundo como antes de pular no vazio. O que sinto por você é complicado, e não tenho certeza se mereço sequer a oportunidade de explorar isso. Mas o que sei é que não quero ser outra versão do que você já viveu. Não quero ser alguém que te retém, que te limita, que coloca suas próprias inseguranças acima do seu crescimento. Marina tinha os olhos brilhantes, e Rafael não soube se eram lágrimas ou simplesmente o reflexo do sol primaveril. E se eu te dissesse que parte da razão pela qual hesito é porque não quero me afastar de você? A pergunta flutuou no ar como um pássaro que não sabe onde pousar. Rafael sentiu que seu coração batia com força suficiente para sacudir a mesa. Então te diria que Campinas fica a 1 hora daqui, que os ônibus saem a cada meia hora, e que se o que existe entre nós é real, vai sobreviver à distância. Sorriu e havia algo de dor naquele sorriso, mas também libertação. E se não sobreviver? Então talvez não fosse tão real quanto acreditávamos. Marina não respondeu imediatamente. Tomou um longo gole de seu suco, olhando para as ruas da Vila Madalena, onde uma família de turistas posava para uma fotografia. Quando finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro. Nunca conheci um homem como você. O que eu era há 6 meses não merecia que você conhecesse. O que você é agora? Marina estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos roçando os dele com uma delicadeza que continha mais intimidade que qualquer beijo. O que você é agora é alguém que admiro profundamente. Mas preciso de tempo, para mim, para ter certeza de que qualquer decisão que tome em relação a nós vem de um lugar de força, não de necessidade. Apertou suavemente seus dedos. Você consegue entender isso? Rafael fechou os olhos por um instante. Claro que conseguia entender. Era exatamente o que ele mesmo estava fazendo, se reconstruindo desde os alicerces, aprendendo a ser uma pessoa completa antes de tentar ser parte de um casal. Consigo entender, respondeu. E vou esperar o tempo que você precisar, mas não como um cachorro fiel sentado junto à porta. Como alguém que também está trabalhando em si mesmo, que também tem seu próprio caminho a percorrer. Marina sorriu, e foi o primeiro sorriso genuinamente luminoso que ele lhe havia visto desde aquela reunião fatídica onde tudo havia começado. Então temos um acordo. Temos um acordo. Brindaram com o que restava de suas bebidas, e a tarde deslizou em direção à noite, com a suavidade de quem soltou um peso que carregava por tempo demais.
Não haviam resolvido nada concreto. Ela ainda não havia aceitado o emprego. Ele ainda tinha batalhas a travar na empresa. Mas algo fundamental havia mudado. Pela primeira vez, ambos estavam escolhendo a possibilidade de um futuro juntos, sem sacrificar a realidade de quem precisavam ser separadamente. E isso, embora frágil como uma flor de ipê na brisa, era mais do que qualquer um dos dois havia tido em muito tempo. As semanas posteriores àquela conversa na Vila Madalena trouxeram consigo uma aceleração de eventos que nem Rafael nem Marina haviam antecipado. Ela aceitou o emprego em Campinas, uma decisão que tomou depois de uma última sessão maratônica com sua terapeuta e 3 noites de insônia reflexiva, mas negociou um acordo que lhe permitia trabalhar remotamente de São Paulo 2 dias por semana. Era um compromisso, mas um que preservava tanto seu crescimento profissional quanto o espaço para cultivar o que existia entre eles. Enquanto isso, a empresa de Rafael entrava em águas cada vez mais turbulentas. A auditoria ordenada pelo Rio de Janeiro havia começado, e os auditores percorriam os corredores do 12º andar com a solenidade de legistas examinando uma cena de crime. Os rumores sobre a moção de desconfiança haviam transcendido os círculos executivos, infiltrando-se no resto dos funcionários, como um vírus que infectava o moral de cada departamento. Foi Marta quem lhe trouxe a notícia que mudaria tudo. "Tem uma coisa que você precisa ver", disse-lhe numa manhã de maio, entrando em seu escritório com uma pasta que apertava contra o peito, como se contivesse documentos classificados. "E você não vai gostar." A pasta continha extratos bancários, transferências, um rastro de dinheiro que fluía das contas da empresa em direção a paraísos fiscais nas Ilhas Cayman. E no centro de tudo, um nome que Rafael conhecia bem demais. Rogério Costa, vice-presidente de operações, o homem que o havia apadrinhado quando ele era apenas um jovem ambicioso recém-chegado de Belo Horizonte. O mentor que lhe havia ensinado os truques do ofício. "Quanto tempo?" perguntou, sentindo que as paredes de seu escritório se estreitavam ao seu redor. "Pelo menos 5 anos, talvez mais." Marta parecia tão devastada quanto ele. "Encontrei por acaso. Estava revisando arquivos para a auditoria e... as contas não batiam." Segui o rastro. Rafael afundou em sua cadeira, olhando os números que dançavam diante de seus olhos. Rogério havia sido como um segundo pai para ele. Havia-lhe ensinado a navegar as políticas empresariais, o havia defendido diante do conselho em seus primeiros anos tumultuados, estivera na primeira fila quando assumiu o cargo de CEO há 8 anos, e durante todo esse tempo havia estado roubando dele. Quem mais sabe? Só eu. E agora você. Marta o olhou com aqueles olhos que conheciam todos os seus segredos. "O que você vai fazer?" Era uma pergunta que continha multidões. O que qualquer CEO deveria fazer era claro. Confrontar Rogério, envolver os advogados, lidar com a situação com a frieza profissional que a situação exigia. Mas Rafael já não era o CEO de antes, já não podia separar as decisões empresariais de seu coração. Rogério o havia traído. Mas Rogério também o havia salvado anos atrás, quando Rafael estava prestes a cometer erros que teriam destruído sua carreira antes que começasse. Como processar ambas as verdades simultaneamente? Passou 2 dias sem dormir, girando em torno das opções, enquanto as olheiras se aprofundavam sob seus olhos e o peso da decisão o dobrava como um junco sob a tempestade. Falou com seu terapeuta numa sessão de emergência, confessou tudo a Marina numa ligação que durou até às 3 da manhã, e finalmente chegou a uma conclusão que o surpreendeu até a ele mesmo. Chamou Rogério a seu escritório. O homem que entrou pela porta de vidro tinha 61 anos, e um porte que ainda conservava a elegância de seus anos jovens. Cabelo prateado penteado impecavelmente, terno de 3 peças sob medida, a aliança de ouro de seu casamento de 35 anos brilhando em seu dedo anelar. Rogério Costa era a imagem perfeita do executivo brasileiro bem-sucedido. E também era um ladrão. "Senta, Rogério." Algo no tom de Rafael deve tê-lo alertado, porque o sorriso habitual de seu mentor vacilou antes de se fixar numa expressão cautelosa.
Aconteceu alguma coisa. Rafael empurrou a pasta em sua direção sem dizer palavra. Observou enquanto Rogério a abria, enquanto seus olhos percorriam os documentos, enquanto a cor abandonava gradualmente seu rosto, como água que escorre por um ralo. O silêncio que seguiu durou exatamente 47 segundos. Rafael os contou. "Quanto tempo você sabe?" perguntou finalmente Rogério, e sua voz havia perdido toda a pretensão de inocência. 2 dias. E não chamou os advogados ainda? Não. Rogério levantou o olhar, e em seus olhos, Rafael viu algo que não esperava. Não medo nem vergonha, mas uma espécie de alívio exausto, como o de um prisioneiro que finalmente é capturado depois de anos de fuga. Por quê? Porque preciso entender. Antes de decidir o que fazer, preciso saber por quê. A história que surgiu dos lábios de Rogério durante a hora seguinte era mais complexa do que Rafael havia imaginado. Não era ganância simples nem ambição descontrolada. Era um filho viciado em jogo que havia acumulado dívidas com gente perigosa, ameaças contra sua família, uma chantagem que havia se convertido numa espiral da qual não podia escapar. Cada transferência havia sido uma tentativa de comprar tempo, de proteger quem amava, de manter as aparências, enquanto por dentro desmoronava. "Não estou te contando isso para me justificar", concluiu Rogério, as mãos tremendo enquanto limpava o suor da testa. "O que fiz foi um crime, mereço ir preso. Só queria que você soubesse que não foi, que eu nunca quis. Me trair. Trair você menos que ninguém." A voz do homem mais velho se quebrou. "Você era como o filho que deveria ter tido, o que sempre quis ser." Rafael fechou os olhos, sentindo o peso da ironia esmagando-o. O homem que lhe havia ensinado a desconfiar de todos havia acabado sendo exatamente o tipo de pessoa de quem havia aprendido a se proteger. E ainda assim. "Você vai renunciar", disse finalmente. "Hoje, vai citar razões de saúde. Vai devolver o dinheiro até o último centavo mesmo que tenha que vender tudo o que tem. E vai buscar ajuda para seu filho." Rogério o olhou com incredulidade. "Você não vai." "Vou proteger a empresa e vou me certificar de que isso nunca se repita." Rafael se levantou, caminhando até a janela onde tantas vezes havia contemplado a cidade buscando respostas. "Mas não vou te destruir. Não porque você mereça, mas porque há 6 meses eu também estava destruindo alguém com minhas ações. E alguém me deu a oportunidade de mudar, em vez de simplesmente me condenar. A decisão era controversa, e Rafael sabia disso. Alguns diriam que estava sendo frouxo, que colocava as relações pessoais acima da ética empresarial. Mas ele havia aprendido, através da dor e da terapia e das conversas noturnas com Marina, que a justiça sem compaixão não era justiça. Era apenas vingança, com um terno de 3 peças. Rogério renunciou naquela mesma tarde. A notícia sacudiu a empresa, mas Rafael lidou com a crise com uma transparência que surpreendeu a todos. Convocou uma Assembleia Geral, explicou a situação sem entrar em detalhes pessoais e apresentou um plano de reformas internas, que incluía auditorias mais rigorosas, canais de denúncia anônimos e programas de apoio psicológico para funcionários em situações difíceis. A resposta foi melhor do que esperado. Os funcionários, cansados de anos de sigilo e políticas opacas, aplaudiram a transparência. Os clientes, informados com tato e profissionalismo, mantiveram sua confiança. E o Conselho de Administração, que havia estado preparando a moção de desconfiança, se viu repentinamente sem argumentos para questionar um CEO que havia lidado com uma crise potencialmente devastadora com integridade e visão. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Rafael recebeu uma mensagem de Marina. "Você é mais forte do que imagina. Não pela armadura que veste, mas pela coragem de tirá-la." Sorriu, reconhecendo as palavras que ela lhe havia enviado meses atrás, em outro contexto, em outro momento de sua vida, e compreendeu que, de alguma forma, havia completado um círculo. Não era o mesmo homem que havia visto uma marca no pescoço de uma mulher e havia perdido a sanidade. Era alguém novo, alguém que ainda estava se construindo
imperfeito e vulnerável, mas finalmente em paz com essa imperfeição. E isso, pensou enquanto a noite paulistana envolvia a cidade em seu manto de luzes, era a maior conquista de todas. O verão chegou a São Paulo com seu calor implacável e suas ruas semidesérticas, enquanto os paulistanos que podiam se dar ao luxo fugiam para as praias em busca de alívio. Os turistas ocupavam o vazio deixado pelos locais, passeando pela Avenida Paulista com câmeras e mapas, enquanto o sol castigava o asfalto sem piedade. Para Rafael, o verão trouxe consigo uma prova que não havia antecipado. A recuperação de sua mãe havia progredido melhor do que esperado, mas com a melhora física chegou uma lucidez que Vera havia perdido durante os meses de hospitalização e reabilitação. E essa lucidez veio acompanhada de palavras que haviam ficado sem dizer durante décadas. Foi durante uma visita de fim de semana a Belo Horizonte, na varanda do pequeno apartamento onde Vera havia insistido em voltar, apesar dos protestos de seus filhos. O cheiro de gerânio se misturava com o calor da tarde, e o som dos sinos da igreja da Pampulha flutuava sobre os telhados como um lembrete do tempo, que sempre, invariavelmente, seguia passando. Seu pai me enviou uma carta, disse Vera, sem preâmbulo, enquanto mexia seu café com leite com uma colher de prata herdada de sua avó. Faz 3 meses, da Argentina. Rafael sentiu que o chão se abria sob seus pés. Não havia pensado em seu pai em anos. Ou melhor, havia enterrado qualquer pensamento sobre ele, sob camadas de ressentimento e distância. André Oliveira era um fantasma, um homem que havia escolhido a fuga sobre a responsabilidade, a covardia sobre o amor. E daí? Sua voz soou mais dura do que pretendia. Ele quer voltar, quer pedir perdão. Não, Rafael. Não, mãe. Esse homem nos abandonou. Deixou você com dívidas que levou anos para pagar. Nos deixou com uma vergonha que me perseguiu até que finalmente consegui apagar o nome dele da minha reputação. Ele não tem direito de pedir perdão. Vera o olhou com aqueles olhos que haviam visto demais para se surpreender com qualquer coisa. Aqueles olhos que haviam chorado em silêncio nas noites em que acreditava que seus filhos dormiam, que haviam mantido a fortaleza, quando tudo desmoronava ao seu redor. O perdão não é para ele, filho. É para você. A frase se cravou em Rafael como uma farpa que não podia extrair. Passou o resto do fim de semana evitando o assunto, refugiando-se em conversas triviais sobre o tempo e os vizinhos e os programas de televisão que sua mãe seguia com devoção religiosa. Mas quando subiu no ônibus de volta a São Paulo, a carta de seu pai, que Vera lhe havia entregado no último momento, dobrada num envelope amarelado, pesava em seu bolso como uma pedra. Não a abriu até chegar a seu apartamento. E quando finalmente o fez, sob a luz fria da luminária de sua mesa, encontrou a caligrafia trêmula de um homem de 74 anos que tentava articular 30 anos de silêncio em 4 páginas de papel barato. Querido Rafael, sei que não tenho direito de te escrever. Sei que cada palavra desta carta chega décadas atrasada. Sei que provavelmente vai rasgar sem ler, e seria seu direito fazer isso. Mas antes de morrer, porque estou morrendo, filho. Um câncer que os médicos daqui dizem que não tem cura. Preciso tentar te explicar algo que nunca soube como dizer. Não fui embora porque não amava vocês. Fui embora porque o peso do meu fracasso era mais do que podia suportar. Cada vez que olhava para vocês, via tudo que não havia sido capaz de dar. E o ódio que sentia por mim mesmo era tão imenso que temia que, se ficasse, ia contaminar vocês. Foi uma covardia, a maior da minha vida, e não há desculpa que a justifique. Não te peço que me perdoe, só te peço que não herde minha incapacidade de enfrentar meus próprios monstros, que não fuja das pessoas que ama quando o medo se tornar insuportável. Que seja um homem melhor do que eu fui. Com todo o amor que não soube te demonstrar, seu pai. Rafael terminou de ler com lágrimas silenciosas, percorrendo suas bochechas. Não lágrimas de reconciliação. O rancor de décadas não podia evaporar com uma carta, mas lágrimas de reconhecimento. Porque nas palavras de seu pai havia visto um reflexo distorcido, mas inconfundível de si mesmo. Não fuja das pessoas que ama quando o medo se tornar insuportável.
Não era exatamente isso que ele havia feito com Marina no início? Não havia tentado controlá-la, observá-la obsessivamente, porque o medo de perdê-la era mais fácil de lidar que a vulnerabilidade de simplesmente amá-la? As semanas seguintes foram as mais difíceis de sua terapia. O Dr. Mendes o guiou através das cavernas mais escuras de sua psique, explorando o impacto do abandono paterno em cada decisão que havia tomado desde então. A necessidade de controle, o terror à vulnerabilidade, a incapacidade de confiar plenamente em alguém. Tudo se enraizava naquela manhã de faz 30 anos em que acordou para descobrir que seu pai simplesmente havia desaparecido. O que você faria se pudesse falar com ele? Perguntou o Dr. Mendes durante uma dessas sessões. Não sei. Quer que eu te diga o que acho? Rafael assentiu, embora parte dele temesse a resposta. Acho que você não tem medo de vê-lo. Tem medo de descobrir que já o perdoou há muito tempo e não sabe o que fazer com esse perdão. A observação o atravessou como um raio, e no silêncio que seguiu, Rafael compreendeu que o doutor tinha razão. Naquela noite ligou para Marina, que estava em Campinas preparando uma apresentação importante para o dia seguinte. Contou-lhe tudo: a carta, as sessões de terapia, o turbilhão de emoções que o consumia. Você vai visitá-lo? Perguntou ela quando terminou. Não sei, deveria? Essa não é uma pergunta que eu possa responder. Sua voz era suave, mas firme através do telefone. Mas posso te dizer algo que aprendi com minha terapeuta. Às vezes, fechamos capítulos não para as outras pessoas, mas para nós mesmos, para poder seguir adiante sem arrastar fantasmas. Rafael desligou o telefone horas depois, quando o amanhecer já tingia de rosa o horizonte paulistano. Não havia tomado uma decisão sobre seu pai, mas havia tomado outra, talvez mais importante. Não permitiria mais que o passado definisse seu futuro. Nem o de seu pai, nem o seu próprio. Era hora de parar de fugir. O avião descia sobre Buenos Aires enquanto o sol de outubro se refletia nas águas do Rio da Prata, tingindo a cidade de tons dourados que lembravam vagamente as tardes paulistanas. Rafael olhava pela janela com uma mistura de terror e determinação, consciente de que as próximas horas mudariam algo fundamental na arquitetura de sua vida. Havia tomado a decisão uma semana antes, depois de uma sessão particularmente intensa com o Dr. Mendes e uma conversa com sua mãe que o havia deixado emocionalmente destroçado, mas estranhamente liberado. Vera lhe havia contado coisas sobre seu pai que nunca havia mencionado. Seus primeiros anos de casamento, o homem esperançoso e carinhoso que havia sido antes que as pressões financeiras começassem a esmagá-lo, a luta silenciosa contra uma depressão que naquela época nem sequer tinha nome. Seu pai não era um monstro, havia dito Vera com a sabedoria de quem teve décadas para processar a dor. Era um homem quebrado que não soube pedir ajuda, e isso não desculpa o que fez, mas talvez explique por quê. O táxi o levou do aeroporto de Ezeiza até um bairro modesto da Zona Sul, onde ruas arborizadas e casas de um andar contavam histórias de uma Argentina que resistia, apesar das crises cíclicas. O endereço que sua mãe lhe havia fornecido correspondia a uma casa pequena com um jardim descuidado e uma porta verde que precisava de uma demão de tinta. Rafael ficou parado diante daquela porta durante 10 minutos inteiros, incapaz de mover a mão em direção à campainha. Dentro daquela casa, um homem de 74 anos esperava a visita do filho que havia abandonado 3 décadas atrás. O que se dizia numa situação assim? Que palavras podiam preencher um silêncio de 30 anos? Finalmente, respirou fundo e tocou a campainha. A mulher que abriu a porta tinha uns 60 anos, com cabelo grisalho preso num coque e olhos que denunciavam noites de preocupação. Olhou-o com uma mistura de alívio e apreensão. Você é Rafael, disse, e não era uma pergunta. Entre, ele está te esperando. A casa cheirava a remédios e a algo indefinível que Rafael associaria para sempre com doença terminal. Guiaram-no através de um corredor estreito, decorado com fotografias que contavam a vida argentina de seu pai, paisagens patagônicas, churrascos dominicais, uma mulher jovem que devia ser quem acabava de abrir a porta em tempos mais felizes. Seu pai estava numa cama hospitalar instalada
no que provavelmente havia sido a sala de estar. A janela deixava entrar a luz da tarde, iluminando um rosto que Rafael mal reconhecia, emaciado, com maçãs do rosto pronunciadas sob pele translúcida, mas com os mesmos olhos escuros que o olhavam do espelho cada manhã. Você veio. A voz de André Oliveira era apenas um sussurro, rouca por tratamentos que já não serviam para nada. Pensei que não viria. Rafael se sentou na cadeira que haviam colocado junto à cama, sentindo que as pernas não o sustentariam de pé. Eu também pensei que não viria. O que seguiu não foi o confronto dramático que havia imaginado durante o voo transatlântico. Não houve gritos nem reproches, nem choro catártico. Foi algo mais simples e, de alguma forma, mais devastador. Dois homens conversando como se tivessem todo o tempo do mundo, sabendo que lhes restavam talvez dias, talvez semanas. André contou sua história sem adornos nem desculpas. A espiral de dívidas que havia começado com um investimento arriscado e havia terminado com ameaças de credores violentos. A vergonha paralisante de não poder prover para sua família. As noites em claro calculando opções que sempre terminavam em becos sem saída. E, finalmente, a manhã em que decidiu que a única maneira de protegê-los era desaparecer, levando consigo o problema que havia criado. Não te peço que entenda, disse, a mão esquelética tremendo enquanto buscava a de seu filho. Só queria que soubesse que houve razões. Erradas, covardes, mas razões. E todos esses anos? Perguntou Rafael, sentindo que a pergunta queimava sua garganta. Por que nunca tentou nos contactar? Tentei, no começo. Mas sua mãe tinha razão em não querer saber de mim. E depois? Depois foi mais fácil me convencer de que vocês estavam melhor sem mim. De que minha ausência era um presente, não um abandono. Não era. Eu sei. Agora eu sei. O silêncio que seguiu estava carregado de tudo que não podia ser dito com palavras. Rafael olhou para seu pai, para aquele homem reduzido a pele e ossos que uma vez havia enchido uma sala com sua presença, que o havia levado nos ombros para ver jogos de futebol no velho estádio do América, que lhe havia ensinado a andar de bicicleta nas ruas de paralelepípedos do centro histórico. E sentiu que algo se afrouxava dentro de seu peito. Não era perdão exatamente. Era algo mais complicado. Uma aceitação de que a vida raramente oferecia narrativas limpas de bons e maus, de que pessoas feridas às vezes ferem outras, de que entender não significava justificar, mas sim, talvez, liberar. Não quero morrer sendo um estranho para você, sussurrou André. Mas entenderei se é isso que prefere. Rafael fechou os olhos e atrás de suas pálpebras viu 30 anos condensados num instante. A manhã do abandono, os anos de luta de sua mãe, sua própria transformação de criança ferida em homem que repetia padrões sem saber. E depois viu os últimos meses, a marca no pescoço de Marina, a queda de sua mãe, as sessões com o Dr. Mendes, o lento e doloroso processo de aprender a ser humano. Abriu os olhos e olhou seu pai diretamente. Você não será um estranho. Não tenho muito tempo para te dar, mas o que tenho é seu. As lágrimas que escorreram pelas bochechas afundadas de André foram silenciosas, mas seu significado era mais eloquente que qualquer discurso. Rafael passou 4 dias em Buenos Aires. Não foram dias de reconciliação mágica, nem de perdão instantâneo. Foram dias de conversas difíceis, de silêncios desconfortáveis, de aprender a conhecer um estranho que compartilhava seu sangue. Conheceu Teresa, a mulher que havia cuidado de seu pai durante os últimos 20 anos, e viu nela uma bondade que não tinha obrigação de oferecer, mas que oferecia de todo jeito. Caminhou pelo bairro onde seu pai havia refeito sua vida, imaginando as décadas de anonimato voluntário, de carregar um segredo que o separava de tudo que havia amado. Quando chegou o momento de partir, pai e filho se olharam com a certeza de que provavelmente não se veriam novamente. Obrigado por vir, disse André. E obrigado por quem você se tornou. Você é um homem melhor do que eu fui. Isso é tudo que sempre quis para você. Rafael se inclinou e, pela primeira vez em 30 anos, abraçou seu pai. Foi um abraço desajeitado, interrompido por tubos de oxigênio e ossos frágeis, mas era real.
Adeus, pai. Adeus, filho. No avião de volta a São Paulo, com as luzes de Buenos Aires desaparecendo sob as nuvens, Rafael chorou como não havia chorado, desde que era uma criança de 10 anos, que não entendia por que seu pai já não estava na mesa do café. Mas essas lágrimas eram diferentes. Não eram de abandono, nem de raiva. Eram de libertação. Caio Outono paulistano pintava o Ibirapuera de ocres e vermelhos enquanto Rafael caminhava por suas trilhas com uma claridade mental que não havia experimentado em décadas. Haviam passado 2 meses desde sua viagem à Argentina e 3 semanas desde que recebeu a notícia de que seu pai havia falecido pacificamente, rodeado de Teresa e da enfermeira que o cuidava. O luto havia sido estranho. Não a devastação de perder alguém próximo, mas a melancolia de fechar um capítulo que havia permanecido aberto por tempo demais. A empresa havia mudado profundamente desde a crise de Rogério. As reformas que Rafael havia implementado começavam a dar frutos visíveis. A satisfação dos funcionários havia aumentado 40%, segundo as últimas pesquisas internas. A retenção de talentos havia melhorado dramaticamente, e os clientes comentavam abertamente sobre a transformação no serviço e na cultura corporativa. Mas o mais significativo era o que havia mudado dentro dele. As sessões com o Dr. Mendes continuavam, embora agora se sentissem menos como escavações arqueológicas e mais como conversas entre 2 pessoas que trabalhavam juntas rumo a um objetivo comum. Rafael havia aprendido a identificar os padrões destrutivos antes que o dominassem. A necessidade de controle, o medo da vulnerabilidade, a tendência a confundir posse com amor. Não é que esses impulsos tivessem desaparecido, mas agora podia vê-los vir, respirar profundamente e escolher uma resposta diferente. E depois estava Marina. A relação deles havia evoluído de maneiras que nenhum dos dois teria previsto. Ela viajava a São Paulo às quartas e quintas para seu trabalho remoto. E, gradualmente, esses dias haviam se convertido no eixo ao redor do qual girava a semana de ambos. Almoços em pequenos restaurantes de Pinheiros, passeios pela feira da Benedito Calixto aos domingos, quando coincidiam, conversas que às vezes duravam até o amanhecer sobre temas que iam desde filosofia até os programas de televisão mais absurdos. Não haviam definido o que eram. E pela primeira vez em sua vida, essa indefinição não angustiava Rafael. Estavam construindo algo em seu próprio ritmo, sem as pressões de rótulos ou expectativas externas. Algo que se sentia orgânico, autêntico e, precisamente por isso, mais sólido que qualquer relacionamento que tivesse tido antes. Uma tarde de novembro, exatamente 1 ano depois daquela reunião fatídica, onde tudo havia começado, encontraram-se por acaso no MASP. Rafael havia ido ver uma exposição temporária sobre Portinari. Marina havia escapado de uma reunião particularmente tediosa e buscava o consolo da arte para se reequilibrar. Encontraram-se diante de Retirantes, a obra-prima de Portinari que capturava o sofrimento do sertão nordestino com uma brutalidade que o tempo não havia suavizado. Estavam de pé lado a lado contemplando os tons terrosos que gritavam o sofrimento de uma nação, quando suas mãos se encontraram como se tivessem vontade própria. Tenho pensado muito neste último ano, disse Marina, sem desviar o olhar do quadro. Em tudo o que aconteceu. Em quem éramos e em quem somos agora. E o que você concluiu? Que somos versões diferentes de nós mesmos. Melhores, acho. Ou pelo menos mais honestas. Rafael assentiu, entrelaçando seus dedos com os dela. Meu terapeuta diz que o crescimento pessoal nunca termina, que sempre haverá mais camadas para descascar, mais sombras para enfrentar. E isso te assusta? Antes teria me apavorado. Agora. Fez uma pausa buscando as palavras precisas. Agora acho que é uma boa notícia. Significa que sempre podemos ser melhores, que não estamos condenados a repetir os mesmos erros para sempre. Marina se virou para ele, e seus olhos brilhavam com algo que Rafael havia aprendido a reconhecer. Não era só afeto, era respeito. E o respeito, havia descoberto,
era o alicerce sem o qual nenhum amor podia se sustentar. Tem uma coisa que quero te perguntar, disse ela, e preciso que seja completamente honesto. Serei. Se eu te pedisse que deixássemos as coisas como estão, sem rótulos, sem compromissos formais só, isso que temos agora você conseguiria? Conseguiria estar em paz com a incerteza? Era uma pergunta que teria sido impossível de responder um ano atrás. O Rafael de antes teria precisado de garantias, promessas, alguma forma de controle sobre o futuro. Mas o Rafael, que estava de pé diante de retirantes, com a mão de Marina na sua, havia aprendido que as garantias eram ilusões e que o único momento real era o presente. Sim, respondeu. Posso estar em paz com isso. Com você. Sem precisar de mais do que você quiser livremente dar. Marina sorriu, e havia algo novo naquele sorriso. Um relaxamento nos músculos ao redor de seus olhos, uma leveza em seus ombros que sugeria que um peso invisível havia sido finalmente depositado. Então tenho algo para te contar. Estou ouvindo. Decidi ficar em São Paulo permanentemente. Campinas foi uma experiência incrível, mas minha vida está aqui. Meu trabalho, meus amigos, minha terapeuta. Fez uma pausa significativa. Você. Rafael sentiu que seu coração se expandia, enchendo-se de uma alegria que não sabia que podia conter. Você tem certeza? Não quero que sacrifique. Não é um sacrifício, interrompeu ela. É uma escolha. Minha escolha. E estou fazendo de um lugar de força, não de dependência. Consegue notar a diferença? Conseguia. Absolutamente conseguia. Então bem-vinda à casa, disse, e a beijou pela primeira vez. Foi um beijo suave, quase hesitante, como o primeiro passo de uma longa jornada que ambos sabiam que apenas começava. Ao seu redor, outros visitantes do museu passavam alheios ao momento, absortos em suas próprias contemplações artísticas. Mas para Rafael e Marina, o mundo havia se reduzido àquele ponto de contato, aquela promessa silenciosa de um futuro que construiriam juntos, um dia de cada vez. Quando finalmente se separaram, a chuva havia começado a bater nas janelas do museu, tingindo a luz da tarde com tons cinzas que lembravam o quadro que haviam estado contemplando. Mas para eles, aquela chuva não era tristeza, era renovação. Era o céu limpando o passado para fazer espaço ao que viria. Saíram do museu de mãos dadas, sem guarda-chuva, deixando que a chuva os encharcasse enquanto caminhavam pelas ruas brilhantes de São Paulo. Marina ria, o cabelo grudado em seu rosto, que Rafael se descobriu rindo também. Algo que não fazia com frequência, algo que havia esquecido que podia fazer. E naquele momento, sob a chuva paulistana, sentiu que finalmente havia encontrado o que estivera buscando toda a sua vida. Não outra pessoa que o completasse, mas alguém com quem compartilhar a aventura de se completar. O inverno paulistano era implacável, mas bonito, com céus de um azul cristalino que só aparecia quando o frio era mais intenso. A cidade se vestia de luzes natalinas, e o aroma de paçoca e cocada flutuava pelas ruas do centro, enquanto músicas de Natal escapavam de lojas e bares igualmente. Para Rafael, essas semanas representaram o fechamento definitivo de um ciclo e o início consciente de outro. A empresa havia completado sua transformação estrutural, com novos protocolos de transparência e programas de bem-estar que haviam se convertido em modelo para outras corporações do setor. O Conselho de Administração, que um ano antes havia conspirado para destituí-lo, agora o citava como exemplo de liderança inovadora em conferências e seminários. Mas o mais importante ocorria fora das salas de reunião. Marina havia se mudado para um apartamento em Vila Mariana, a 20 minutos a pé do apartamento de Rafael nos Jardins. Não era uma distância escolhida ao acaso. Representava seu desejo de manter espaços próprios enquanto construíam algo compartilhado. Viam-se quase todos os dias, mas cada um preservava seu território pessoal, suas rotinas individuais, sua identidade separada. É como aprender a dançar, explicou-lhe Marina numa noite, enquanto jantavam num pequeno restaurante português do Bexiga. Se os dois tentam conduzir, pisam um no outro. Se nenhum guia, ficam parados.
A magia está no equilíbrio em saber quando ceder e quando sustentar. Parece algo que sua terapeuta diria. É algo que minha terapeuta disse, admitiu ela com um sorriso. Mas isso não torna menos verdadeiro. Rafael havia começado a assistir sessões de casal com Marina, não porque houvesse problemas a resolver, mas como medida preventiva. Ambos carregavam cicatrizes de relacionamentos passados e preferiam aprender a navegar os conflitos antes que surgissem. A terapeuta de casal, uma mulher de 60 anos com experiência em trauma relacional, ensinava-lhes técnicas de comunicação que soavam simples, mas requeriam prática constante. Escutar para entender, em vez de para responder, expressar necessidades sem acusações, tolerar o desconforto sem reagir impulsivamente. O amor maduro não é um destino, disse-lhes durante uma sessão memorável. É uma jornada. E como toda jornada, tem trechos entediantes, desvios inesperados e momentos de dúvida. O que distingue os casais que perduram não é a ausência de problemas, mas a vontade de atravessá-los juntos. Essa filosofia foi colocada à prova quando Rafael recebeu uma oferta que teria mudado tudo. Uma corporação multinacional com sede em Nova York lhe oferecia o cargo de CEO de sua divisão para a América Latina, com um salário que triplicava o atual e a promessa de influir numa das maiores empresas do continente. Era o tipo de oportunidade que, anos atrás, teria aceitado sem hesitar, sem consultar ninguém, sem considerar nada, além de sua ambição profissional. Agora, a primeira ligação que fez foi para Marina. É uma decisão sua, disse-lhe ela depois de ouvir os detalhes. Não vou te dizer o que fazer. Mas me afeta. Nos afeta. Eu sei. E por isso você precisa pensar primeiro. Quando souber o que realmente quer, conversamos sobre como afeta o que temos. Passou 3 dias em reflexão silenciosa. Caminhou pelo Ibirapuera até as pernas doerem. Passou horas em cafés observando as pessoas. Escreveu páginas e páginas num caderno que seu terapeuta lhe havia sugerido manter. E, gradualmente, a resposta emergiu com uma claridade que o surpreendeu. Não queria ir para Nova York. Não porque tivesse medo da mudança, nem porque Marina o prendesse a São Paulo, mas porque, pela primeira vez em sua vida, havia encontrado um equilíbrio que valorizava mais que qualquer título ou salário. Tinha uma empresa que havia transformado segundo seus próprios princípios, uma mãe que se recuperava em Belo Horizonte e que podia visitar todo o fim de semana, um terapeuta que o conhecia profundamente e um relacionamento que o desafiava a ser melhor pessoa cada dia. Nova York representava a velha versão de si mesmo, o homem que fugia para frente, que preenchia vazios internos com conquistas externas, que confundia sucesso com plenitude. São Paulo representava o homem que queria ser, enraizado, conectado, consciente. Quando ligou para a multinacional para recusar a oferta, fez sem dúvidas nem arrependimentos. E quando contou a Marina sua decisão, ela simplesmente assentiu. Não te surpreende? Perguntou ele. Eu ficaria surpresa se tivesse aceitado. O Rafael que conheço agora sabe que há coisas mais valiosas que o poder. Como o quê? Ela se aproximou e pegou seu rosto entre as mãos, olhando-o diretamente nos olhos. Como a paz interior, como os relacionamentos autênticos, como a possibilidade de acordar toda manhã e saber que suas ações estão alinhadas com seus valores. Você parece um livro de autoajuda. Pareço alguém que finalmente aprendeu a viver de verdade. Beijou-o suavemente. E fico feliz que você esteja aprendendo o mesmo. Naquela noite, enquanto a cidade brilhava com luzes natalinas e o frio de dezembro mordia as ruas desertas, Rafael soube que havia tomado a decisão certa. Não porque fosse a mais fácil nem a mais lucrativa, mas porque era a mais fiel a quem realmente era. E isso, descobriu, valia mais que todos os impérios do mundo. A primavera chegou com a promessa de novos começos. As cerejeiras em flor salpicavam de rosa e branco os parques de São Paulo e o sol morno convidava a passeios intermináveis por ruas que despertavam da hibernação invernal. Para Rafael e Marina, a primavera trouxe consigo um passo que nenhum dos dois havia antecipado, mas que parecia inevitável, a integração de seus mundos separados.
Tudo começou quando Marina conheceu formalmente Vera. O encontro havia sido planejado durante semanas, com a meticulosidade de uma operação diplomática. Rafael havia viajado a Belo Horizonte para preparar sua mãe, explicando-lhe a história completa, sem omitir seus piores momentos. A obsessão inicial, a terapia, a lenta construção de algo autêntico. Vera havia escutado em silêncio, assentindo ocasionalmente, sem julgar. Parece alguém que te faz uma pessoa melhor, havia dito finalmente. E isso é tudo que uma mãe pode pedir. No dia do encontro, Marina chegou a Belo Horizonte com um buquê de flores e uma caixa de doces cariocas que sua própria mãe lhe havia enviado especificamente para essa ocasião. O nervosismo era palpável em cada um de seus gestos, mas quando Vera a recebeu na porta com um abraço que durou mais do que o estritamente necessário, a tensão se dissolveu como açúcar em café quente. A tarde transcorreu entre anedotas da infância de Rafael, muitas das quais o faziam corar de vergonha. Discussões sobre receitas regionais que derivaram numa competição amistosa entre a cozinha carioca e a mineira, e momentos de silêncio confortável, onde as 3 gerações simplesmente desfrutavam de estar juntas. Gostei dela, declarou Vera quando Marina foi ao banheiro. Tem fogo, mas também tem raízes. É o que você precisa. E o que eu preciso, segundo você? Alguém que não te deixe fugir de si mesmo. Alguém que te obrigue a continuar crescendo. A relação entre Marina e Vera floresceu de maneiras inesperadas. Começaram a se ligar diretamente, sem que Rafael servisse de intermediário. Compartilhavam receitas por mensagem de texto, trocavam fotos de plantas e jardins e desenvolveram um vocabulário de piadas internas que às vezes deixava Rafael se sentindo como um estranho em sua própria família. Mas longe de incomodá-lo, aquela conexão o enchia de uma alegria que não sabia como expressar. Pela primeira vez em sua vida, as pessoas que amava formavam uma rede de afeto que não dependia exclusivamente dele, que existia independentemente de sua presença, que teria continuidade além de qualquer coisa que pudesse lhe acontecer. A integração no outro sentido foi mais complicada. A mãe de Marina, Rosa, o universo tinha um senso de humor irônico ao dar-lhe o mesmo nome que uma das flores favoritas de Vera. Morava no Rio de Janeiro e carregava décadas de desconfiança em relação a qualquer homem que se aproximasse de sua filha. O relacionamento anterior de Marina, que havia durado 7 anos de manipulação e controle, havia deixado cicatrizes não só nela, mas em toda a sua família. Rosa havia visto sua filha se reduzir, desvanecer, perder o brilho que a caracterizava desde menina, e não estava disposta a permitir que isso acontecesse de novo. O primeiro encontro, durante uma visita de Marina ao Rio, em que Rafael insistiu em acompanhá-la, foi tenso como uma corda de violão prestes a se romper. Rosa o examinou, com olhos que haviam aprendido a desconfiar, fazendo-lhe perguntas diretas, que qualquer outro teria considerado invasivas. Por que um homem de sua posição estava com alguém como sua filha? Que garantias podia oferecer de que não a machucaria? Entendia que se lhe fizesse mal, teria que se haver com toda uma família carioca que protegia ferozmente os seus? Rafael respondeu a cada pergunta com honestidade brutal. Não posso garantir que nunca a machucarei, admitiu. Os relacionamentos são complicados e todos cometemos erros. O que posso garantir é que quando surgirem conflitos, vou enfrentá-los em vez de fugir, que vou escutá-la mesmo que me seja difícil, e que, se alguma vez me comportar de maneira que a prejudique, receberei de bom grado qualquer intervenção de quem a ama. Rosa o estudou durante um longo momento, seus olhos escuros esquadrinhando algo que só ela podia ver. Minha Marina já não é a menina que precisava de proteção, disse finalmente. É uma mulher que aprendeu a se proteger sozinha. Mas isso não significa que não precise de gente ao seu lado. Só que agora escolhe quem deixa entrar. Fez uma pausa. E parece ter te escolhido. Então é melhor você estar à altura. Não foi exatamente uma bênção, mas era um começo. Com o tempo, a relação com Rosa se suavizou. Rafael descobriu que a desconfiança da mulher escondia uma dor profunda por não ter podido proteger sua filha de seu ex-parceiro. Por não ter visto os sinais até que fosse tarde demais. Compreendeu que sua hostilidade inicial
era uma forma de amor feroz, de determinação de não falhar de novo. E gradualmente, através de jantares familiares no Rio, videochamadas semanais e pequenos gestos de consideração que demonstravam que levava a sério o bem-estar de Marina, foi conquistando um lugar naquele círculo protetor. O verão os encontrou unidos de maneiras que um ano antes teriam parecido impossíveis. Passavam fins de semana alternando entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, construindo pontes entre duas famílias que não poderiam ter sido mais diferentes, mas que compartilhavam um valor fundamental: o amor incondicional por seus filhos. E em algum ponto daqueles meses, enquanto observavam o pôr do sol do Pão de Açúcar ou passeavam pelas ruas de paralelepípedos do centro histórico de Ouro Preto, Rafael e Marina compreenderam que haviam conseguido algo extraordinário. Não só estavam construindo um relacionamento, estavam tecendo uma rede de afeto que os sustentava e os desafiava, que celebrava suas fortalezas e perdoava suas fraquezas, que lhes recordava constantemente que o amor verdadeiro não era uma ilha, mas um arquipélago, uma constelação de conexões que davam significado a cada estrela individual. O outono daquele ano trouxe consigo a prova definitiva. Havia sido um dia como qualquer outro. Reuniões matinais, café com Marta, ligações com clientes que requeriam sua atenção pessoal. Rafael estava revisando relatórios financeiros quando seu celular tocou com o tom específico que havia atribuído a Marina. "Preciso que venha ao hospital." Sua voz soava estranha, controlada, mas com um tremor subterrâneo. Agora. A viagem dos jardins até o hospital sírio-libanês foi um borrão de ruas e semáforos que mal registrou. Sua mente fabricava cenários catastróficos que lhe apertavam o peito, enquanto o táxi avançava entre o trânsito da hora do rush paulistano. Quando chegou, encontrou Marina numa sala de espera da área de emergência. Tinha o rosto pálido e as mãos entrelaçadas com força sobre seu colo, mas não havia lágrimas. Só uma calma tensa que ele havia aprendido a reconhecer como seu mecanismo de defesa diante das crises. "É meu pai", disse antes que ele pudesse perguntar. "Infarto. Está estável, mas precisava que você estivesse aqui." Rafael sentou a seu lado e a envolveu com o braço, sentindo como o corpo dela se inclinava em direção ao seu, buscando uma âncora na tempestade. As horas seguintes foram um turbilhão de médicos entrando e saindo, de ligações frenéticas com familiares no Rio, de xícaras de café de máquina que sabiam a papelão, mas que proporcionavam algo para fazer com as mãos. O pai de Marina, Antônio, havia sofrido um infarto enquanto passeava pelo parque perto de seu hotel em São Paulo. Havia vindo visitar sua filha sem avisar, uma surpresa que agora tinha consequências imprevistas. Rosa chegou no primeiro voo do Rio, com os olhos avermelhados, mas as costas retas de quem não se permite desmoronar diante de uma crise. O encontro entre ela e Rafael foi diferente desta vez. A mulher que meses antes o havia interrogado como a um suspeito, agora apertou sua mão com gratidão silenciosa. "Obrigada por estar aqui", sussurrou. "Por cuidar da minha menina. Não poderia estar em nenhum outro lugar." Antônio sobreviveu. Os médicos explicaram que o infarto havia sido moderado, uma palavra que parecia absurdamente minimizadora quando se tratava do coração de alguém, e que com reabilitação e mudanças no estilo de vida poderia se recuperar completamente. Mas o susto havia sido real, e suas repercussões se estenderiam muito além dos muros do hospital. Para Marina, ver seu pai naquela cama de hospital, o homem que sempre havia sido sua rocha, que a havia defendido quando ninguém mais o fazia, que havia chorado em silêncio no dia em que finalmente deixou seu ex-parceiro, despertou medos que acreditava superados. Durante as noites seguintes, acordava com pesadelos que não conseguia lembrar, mas que a deixavam encharcada de suor e tremendo. Rafael ficava acordado com ela, sem tentar consertar nada, simplesmente estando presente. Fazia-lhe chá quando não conseguia dormir, escutava quando precisava falar, dava-lhe espaço quando precisava de silêncio. Aplicava tudo o que havia aprendido sobre sustentar sem controlar, sobre acompanhar sem invadir. "Não sei como te agradecer", disse-lhe ela numa madrugada, quando os primeiros raios do sol começavam a se filtrar pelas persianas.
Nunca tive alguém assim num momento como este. Você não precisa me agradecer. Isso é o que fazem as pessoas que se amam. Eu sei. Mas para mim isso é novo. Estar com alguém que realmente aparece quando preciso, que não desaparece nem fica bravo quando as coisas ficam difíceis. Rafael olhou para ela, vendo em seus olhos o reflexo de todos os homens que a haviam decepcionado antes. O ex, que usava as crises como desculpas para exercer controle, os amores passageiros que fugiam diante do primeiro sinal de complicação, todos aqueles que haviam prometido estar sem saber realmente o que significava. Não vou a lugar nenhum, disse, e as palavras soaram como um juramento. Nem agora, nem nunca. Não porque seja perfeito, mas porque escolhi estar aqui, com você, em tudo que isso significa. Marina apoiou a cabeça em seu ombro e, pela primeira vez desde a ligação do hospital, seu corpo relaxou completamente. Eu te amo, sussurrou. E me custou muito tempo poder dizer isso sem medo. Eu também te amo. E também me custou muito tempo poder receber isso sem desconfiar. Permaneceram assim, abraçados na luz do amanhecer, duas pessoas que haviam atravessado o fogo de suas próprias histórias para se encontrar neste momento de paz imperfeita, mas verdadeira. Antônio recebeu alta 2 semanas depois. Rosa decidiu ficar em São Paulo durante sua recuperação, instalando-se num apart-hotel perto do apartamento de Marina. O que começou como uma necessidade médica se transformou gradualmente em algo mais, uma oportunidade para que mãe e filha reconstruíssem aspectos de sua relação que os anos de distância haviam erosionado. Rafael observava essas dinâmicas de uma distância respeitosa, intervindo apenas quando era convidado, oferecendo seu apartamento para jantares familiares que reuniam Oliveira e Santos numa mistura improvável, mas cada vez mais harmoniosa. Sua mãe viajou de Belo Horizonte em várias ocasiões, e a imagem de Vera e Rosa cozinhando juntas em sua cozinha minimalista, discutindo sobre o ponto exato do tempero enquanto seus filhos punham à mesa, se converteu num de seus recordações favoritas. Não era perfeito. Havia momentos de tensão, diferenças culturais que requeriam navegação cuidadosa, velhas feridas que às vezes se reabriam inesperadamente. Mas era real. E o real, havia aprendido Rafael, era infinitamente mais valioso que qualquer fantasia de perfeição. Uma noite de dezembro, exatamente 2 anos depois daquela reunião onde havia visto a marca no pescoço de Marina, os dois se encontravam jantando no mesmo restaurante onde haviam tido sua primeira conversa séria em São Paulo. O local havia mudado de donos, mas mantinha o mesmo ambiente íntimo de velas e madeira escura que ambos recordavam. "Sabe no que estou pensando?" perguntou Marina, girando a taça de vinho entre seus dedos. "No quê?" "Em como tudo poderia ter sido diferente. Se você não tivesse ido para a terapia, se eu não tivesse decidido me aproximar naquele dia no hospital de Belo Horizonte, se qualquer um de nós tivesse escolhido o caminho fácil em vez do correto." Rafael assentiu, sentindo o peso de todas as bifurcações que os haviam trazido até este momento. "Você se arrepende de algo?" "Não." A resposta foi imediata, sem dúvidas. "Nem mesmo dos momentos mais difíceis, porque sem eles não estaríamos aqui. Então brindemos aos momentos difíceis." Chocaram as taças, e o som do cristal ressoou como um sino diminuto que anunciava algo novo. "Tem uma coisa que quero te perguntar", disse Rafael, e sua voz tremeu ligeiramente apesar de todos seus esforços para mantê-la firme. "Algo no que venho pensando há muito tempo." Marina olhou para ele com curiosidade, mas sem alarme. Haviam aprendido a navegar as conversas difíceis sem medo, a confiar que qualquer coisa que o outro dissesse viria de um lugar de amor. "Estou ouvindo." Rafael respirou fundo. "Não estou te pedindo em casamento. Pelo menos não ainda, não da maneira tradicional. O que estou te pedindo é um compromisso diferente, uma promessa de que continuaremos nos escolhendo dia a dia, ano após ano, de que construiremos algo juntos, em nosso próprio ritmo, sem as pressões do que a sociedade espera que façamos. Uma promessa sem anel? Uma promessa que vale mais que qualquer anel.
Tirou do bolso uma pequena caixa de madeira que havia entalhado ele mesmo durante suas noites de insônia. Isto é um símbolo, nada mais. Mas queria que você tivesse algo físico que te lembrasse o que estamos construindo. Marina abriu a caixa e encontrou dentro uma chave de latão antiga, gravada com uma data, o dia em que se conheceram no hospital de Belo Horizonte. Uma chave? A chave do meu apartamento. Mas também uma chave simbólica a tudo que sou, o bom e o ruim, o luminoso e o escuro, ao meu passado e ao meu futuro, as partes de mim que ainda estou descobrindo. Os olhos de Marina brilhavam com lágrimas que não tentava conter. Rafael, você não precisa responder agora. Não precisa responder nunca se não quiser. Só precisava que soubesse que, aconteça o que acontecer, você já mudou minha vida de maneiras que nunca poderei agradecer o suficiente. Marina fechou a caixa com cuidado, segurando-a contra o peito como se contivesse algo infinitamente precioso. Sim, disse, a tudo que você está me oferecendo. Sim, e naquele restaurante de São Paulo, sob a luz tênue das velas e o murmúrio de outras conversas que seguiam seus próprios fios, duas pessoas que haviam aprendido através da dor o verdadeiro significado do amor, selaram um pacto que não precisava de testemunhas nem cerimônias. Só eles, só esse momento, só a promessa de continuar crescendo, juntos e separadamente, na direção da luz. O sol de primavera banhava a varanda do apartamento que agora compartilhavam, enchendo o espaço de uma luz dourada que parecia abençoar cada canto. As plantas que Marina havia insistido em comprar, este lugar precisa de vida, havia dito, floresciam em vasos de barro, suas cores vibrantes contrastando com a estética minimalista que Rafael havia cultivado durante anos, mas que agora lhe parecia fria, incompleta. 3 anos haviam passado desde aquela reunião, onde uma marca num pescoço havia desencadeado uma transformação que nenhum dos dois havia antecipado. 3 anos de terapia individual e de casal, de crescimento doloroso e alegrias inesperadas, de aprender e desaprender padrões que haviam acreditado imutáveis. Rafael estava sentado numa espreguiçadeira, com um livro aberto sobre o colo que fazia tempo havia deixado de ler. Observava Marina se mover pela varanda, regando as plantas com uma atenção quase meditativa, cantarolando um samba que sua mãe lhe havia ensinado quando criança. Sabe o que eu pensava no dia em que te vi pela primeira vez naquela sala de reuniões? Perguntou, quebrando o silêncio confortável que os envolvia. Marina deixou o regador e se virou para ele com um sorriso. Além do que já me contou sobre a marca no meu pescoço? Além disso, Rafael se endireitou, fazendo espaço para que ela se sentasse ao seu lado. Pensava que você era a pessoa mais segura de si mesma que eu já havia conhecido, que irradiava uma confiança que eu só fingia ter. E que isso me apavorava. Eu, segura de mim mesma. Marina riu. Estava apavorada naquele dia. Era minha primeira apresentação importante na empresa. Meu chefe me intimidava enormemente e estava convencida de que a qualquer momento descobririam que eu não fazia ideia do que estava fazendo. Seu chefe te intimidava? Rafael fingiu se ofender. Enormemente. Você tinha aquele jeito de olhar que parecia atravessar paredes. E depois, quando começou a aparecer em todos os lugares. Bem, você já sabe como me senti. Sei, e ainda me envergonha. Já não deveria. Marina pegou sua mão entrelaçando os dedos com a naturalidade de quem repetiu o gesto milhares de vezes. Aquele homem já não existe. Ou melhor, se transformou em alguém de quem me orgulho de amar. Rafael olhou para ela, vendo em seus olhos o reflexo de todo o caminho percorrido. Os medos enfrentados, as sombras iluminadas, as partes quebradas de ambos que haviam aprendido a sustentar com delicadeza em vez de tentar consertar. Você lembra o que me disse naquela noite no hospital de Belo Horizonte? Perguntou. Sobre a sopa de legumes e as almas perdidas. Disse que a sopa de legumes curava tudo. E eu perguntei se podia curar um CEO obsessivo com problemas de controle. E eu disse que isso requeria mais que sopa. Qual é o veredicto final? Estou curado? Marina pareceu considerar a pergunta com seriedade teatral.
Acho que curado não é a palavra certa. Acho que você está em processo, como todos. Mas a diferença é que agora você sabe que está em processo, e isso muda tudo. O celular de Rafael vibrou com uma mensagem. Era uma foto de sua mãe em Belo Horizonte, posando junto à roseira que havia plantado em seu jardim no verão anterior. A mensagem dizia simplesmente: primeira rosa da temporada. Te amo. Mostrou a foto a Marina, que sorriu com aquela calidez que reservava para os momentos familiares. Deveríamos visitá-la em breve, neste fim de semana, e talvez depois pudéssemos descer ao Rio para ver seus pais. Um tour familiar? Algo assim, tenho pensado. Rafael fez uma pausa, ordenando seus pensamentos. Que talvez devêssemos procurar um lugar maior. Algo a meio caminho entre nossas famílias, com espaço para quando vierem nos visitar, com um jardim onde você possa plantar todas as flores que quiser. Os olhos de Marina brilharam. Você está sugerindo que moremos juntos oficialmente? Que compremos algo juntos? Estou sugerindo que construamos um lar. Não só um apartamento onde dormimos, mas um lar de verdade. Com raízes. Rafael Oliveira falando de raízes. Marina balançou a cabeça, mas sorria. Nunca pensei que veria este dia. Eu também não. Mas acontece que as raízes não são tão assustadoras quando as planto junto à pessoa certa. Olharam-se durante um longo momento, e naquele silêncio se condensaram todas as batalhas travadas e vencidas, todas as noites de insônia e as madrugadas de revelação, todos os pequenos atos de coragem que haviam precisado para chegar até aqui. Sim, disse Marina finalmente. A tudo isso. De novo sim. Rafael se levantou e a puxou para si, envolvendo-a num abraço que continha gratidão e promessa em partes iguais. Por cima de seu ombro, podia ver a cidade de São Paulo se espreguiçando sob o sol primaveril, os prédios refletindo a luz como testemunhas silenciosas de todas as histórias que se desenvolviam atrás de suas janelas. Sabe o que é o mais estranho de tudo isso? Murmurou contra seu cabelo. O quê? Que começou com um mal-entendido, uma marca de massagem que eu converti numa tragédia, e de alguma forma esse mal-entendido me levou a você. A vida é assim às vezes. Os caminhos mais tortuosos terminam levando aos melhores destinos. Outra frase da sua terapeuta? Essa é minha. Marina se separou o suficiente para olhá-lo nos olhos. E falando em terapeutas, o Dr. Mendes me enviou uma mensagem ontem. Diz que está muito orgulhoso do seu progresso. Você contou a ele? Escrevi para agradecer, por ajudar a transformar você no homem que eu precisava que você fosse. Rafael sentiu um nó na garganta. Não era só o Dr. Mendes, era você, sua paciência, sua recusa em aceitar menos do que merecia, sua coragem para me dar uma segunda chance quando tinha todo o direito de fugir. Todos precisamos de segundas chances, e terceiras, e às vezes, décimas. O que importa é o que fazemos com elas. O sol havia alcançado seu ponto mais alto, banhando a varanda numa luz que fazia brilhar cada folha, cada pétala, cada superfície. Em algum lugar da cidade, alguém tocava um violão cujas notas flutuavam até eles, como uma trilha sonora improvisada. Os ruídos do trânsito se misturavam com o canto dos pássaros, criando a sinfonia cotidiana de uma cidade que seguia viva, que seguia oferecendo possibilidades a quem se atrevia a tomá-las. Rafael pegou a mão de Marina e a levou até seus lábios, beijando seus nós dos dedos, com uma ternura que havia aprendido a expressar. Obrigado, disse. Por me ver, por ficar, por me ensinar que o amor não é uma jaula, mas um jardim, que não se trata de possuir, mas de cultivar. Obrigada a você, respondeu ela, por ter a coragem de mudar, por escolher o caminho difícil quando o fácil estava ali, te esperando, por me demonstrar que os homens podem crescer, que as pessoas podem se transformar, que nunca é tarde demais para se tornar quem realmente somos. Beijaram-se sob o sol de São Paulo, um beijo que continha a memória de todos os beijos anteriores e a promessa de todos que viriam depois. Um beijo que sabia a café com leite e jasmim, a sopa de legumes num hospital de Belo Horizonte e a vinho tinto numa mesa da Vila Madalena.
Um beijo que era em si mesmo um ato de fé. A fé em que duas pessoas imperfeitas podiam construir algo perfeito, não apesar de suas rachaduras, mas precisamente através delas. Quando finalmente se separaram, o mundo seguia girando exatamente igual a antes. Os carros seguiam circulando, os pássaros seguiam cantando, o sol seguia seu arco eterno através do céu. Nada havia mudado. E, no entanto, tudo era diferente. Porque naquela varanda, entre plantas que floresciam e promessas que se renovavam a cada dia, duas pessoas haviam demonstrado algo que o mundo frequentemente esquece: que as melhores histórias de amor não são as que começam com perfeição, mas as que se constroem, tijolo por tijolo, a partir das ruínas do que fomos em direção à luz do que escolhemos ser. Rafael e Marina permaneceram abraçados até que o sol começou sua descida em direção ao horizonte, tingindo o céu de São Paulo com cores que nenhum pintor poderia capturar. Não falaram de futuro nem de passado. Só existiam nesse presente infinito duas almas que haviam encontrado seu caminho de volta para casa.